O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, hoje participou da Marcha para Jesus. O evento reuniu uma multidão nas ruas da capital paulista. O presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro até foram convidados para a celebração, mas decidiram não comparecer. As informações em detalhes com o nosso repórter Renan Fiuza. Oi, Renan, boa noite. Muita gente por aí? Tudo bem, Tainá? Ótima noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente na CNN. Muita gente, viu? Só para vocês terem uma ideia, essa é a 31ª edição da Marcha para Jesus e tivemos um recorde de caravanas evangélicos de várias e várias igrejas, 12 mil caravanas. E, obviamente, essa é uma tradicional marcha que sai do centro de São Paulo, ali da região da Luz, e segue sentido Campo de Marte. Bom, como a gente acompanha costumeiramente, é um evento voltado para o público evangélico, mas muitos políticos costumam, em edições anteriores, e essa não foi diferente, também marcar presença. Dessa vez tivemos a presença do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que discursou por aproximadamente 15 minutos. Foi, de certa forma, uma fala rápida e breve, mas voltada apenas para o público que estava presente. Em nenhum momento ele mencionou algo de cunho político. E aí sim, diante do apóstolo que estava presente, que é um dos organizadores, ele se ajoelhou junto com todas as pessoas que estavam ali presentes, também orou e, obviamente, depois deixou o Campo de Marte, o local. Portanto, foi um discurso, como eu havia dito, muito breve, de apenas 15 minutos, sem nenhum cunho político. O que a gente traz também de novidades com relação às informações e até mesmo o que disse o apóstolo Estevão Hernandes, que é o responsável, o idealizador da Marcha para Jesus. Ele mesmo disse, questionado sobre política, que esse evento não tem caráter político, mas que ele havia, sim, convidado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que pudesse estar presente. Só que diante dos compromissos de agenda, Lula não pôde marcar presença, mas enviou uma carta. Disse que, reconhecendo a importância da marcha, se colocou à disposição, mas por forças de compromisso não pôde estar presente. Além disso, enviou alguns representantes, a deputada federal Benedita da Silva e também o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele, apóstolo, disse que não fez o convite, mas a organização do evento, sim, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro, só que ele também não marcou presença. Tainá? Obrigada, Renan Fiuza, pelas informações. Mais um assunto para a nossa análise. Leandro Rezende, eu até entendo que o presidente da República tenha tido algum receio de participar dessa Marcha para Jesus, porque é um público com o qual ele ainda não repactuou. Agora, eu não entendo o porquê dele não ter buscado repactuar nem na campanha e nem no mandato. Ele enviou para lá, para a Marcha para Jesus, duas figuras muito próximas a ele. Enviou a Benedita da Silva, deputada federal do Rio de Janeiro, coordenadora agora da bancada feminina e que conhece o Lula desde os anos 80. A Benedita é lá da minha cidade, enfim, deputada de muitos mandatos, política que tem uma atuação com o segmento evangélico há muitos anos, está na Marcha para Jesus. E mandou também o Jorge Messias, ministro ali da Advocacia Geral da União. Enviou figuras ali para representar o seu governo. Mas a não participação do Lula na Marcha para Jesus cumpre o que o Lula prometeu em carta para os evangélicos. Ele se viu obrigado a escrever um documento para os evangélicos em virtude da avalanche de fake news que circularam sobre esse eleitorado na eleição de 2022, de que o Lula, por exemplo, se eleito fosse, iria fechar templos religiosos. E, enfim, são 6 meses de governo, não há notícia de nenhum templo religioso no país fechado por ordem política, que seria uma coisa absurda, mas foi uma mentira ali gerada no contexto tenebroso das redes sociais em época de eleição. E o Lula, na carta que fez aos evangélicos, eu recuperei aqui, ele diz, meu governo jamais vai usar símbolos da fé para fins políticos partidários, respeitando as leis e as tradições que separam o Estado da Igreja para que não haja interferência política na prática da fé.
O que a gente tem, então, nesses 6 meses do governo é o seguinte: de um lado, você tem um presidente da República que lá atrás já tinha manifestado um compromisso de não participar desse tipo de evento, como está expresso na carta que fez aos eleitores evangélicos. De outro, você tem uma imensa massa de evangélicos no país, e aí tem várias denominações no meio, né? Não é uma massa homogênea, cujos líderes, alguns líderes têm ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi criticado por fazer política usando a fé. E nessa primeira oportunidade que teve aí de, sem cargo, participar da Marcha para Jesus, não foi. Enfim, é parte um pouco das complexidades que envolvem hoje a relação entre política e religião no país. Até o ministro do Supremo Tribunal Federal precisa fazer um beijamão ali a lideranças evangélicas. É um dado da realidade brasileira, né? Sem juízo de valor. É por isso que eu não consigo entender, Leandro Rezende. Eu vou jogar para a Luciana, que está em Brasília, também acompanha de perto o governo Lula, né, Luciana? A gente se encontra tanto pelo Congresso lá no Planalto e eu não sei se você compartilha dessa dúvida. Há 6 meses de governo já eu não vejo nenhuma manifestação do Lula tentando se aproximar dos evangélicos. Eu entendo e ouço da bancada evangélica que há uma resistência, mas essa carta a qual o Leandro se refere saiu a muito custo, depois de muito convencimento. A eleição do Lula, ela ficou pendurada em dado momento por conta do voto evangélico. Exatamente. O Lula, na época da campanha, ele não queria fazer a carta aos evangélicos e dizia que se ele não fez carta a outras religiões, que ele também não faria uma carta aos evangélicos. Então, isso foi uma postura que ele adotou, como o Leandro bem falou, de não usar a religião para fins políticos, mas o Lula tinha o que falar nesse evento. Ele tinha como mostrar que aquela enxurrada de fake news, né, de fechamentos de igreja, de impostos, né, sobre igrejas, que isso, na verdade, era apenas fake news. Então, o Lula tinha o que dizer. A deputada Benedita é uma deputada evangélica, ela tem interlocução com evangélicos e com evangélicos até mais progressistas, né? A deputada Benedita chegou a tentar fazer essa ponte. A carta, quando ela aconteceu de uma forma até mais amena do que a carta que havia sido proposta pela senadora Elisiane Gama, que se juntou à campanha de Lula no segundo turno, e aí ficou uma carta tardia e uma carta amena, mas atendendo a essa postura do Lula de não usar a religião para fins eleitorais. Só que a eleição passou e agora tem o público evangélico e o Lula tem o que dizer. Eu acho que ele poderia ter ido. Agora, essa marcha para Jesus marca um outro fato político, que é o Tarcísio, o governador de São Paulo, se apossando desse público majoritariamente evangélico. Pode estar aí um prenúncio do que a gente vai poder ver agora nas próximas eleições, né? O Tarcísio se cacifando e, diante de uma inelegibilidade de Bolsonaro, se colocando aí como um possível candidato à presidência da República nas próximas eleições. Joel, Lula e Bolsonaro ofertaram de mão beijada um palanque importantíssimo para 2023 para o Tarcísio? Com certeza, o Tarcísio está sabendo aproveitar oportunidades, está sabendo se colocar, e uma decisão estrategicamente, digo mais também, socialmente, eticamente correta. Um grande evento popular do nosso estado, o governador esteve ali partilhando, inclusive, expressando inclusive a fé dele, como inclusive é direito dele fazer. Veja, eu entendo a decisão do Lula de não ter ido, porque é óbvio que ele seria bastante vaiado num evento como esses. Agora, temos um problema também, Tainá, que você colocou bem. Ele tem um abismo que o separa de quase metade do Brasil. Grande parte do eleitorado evangélico, inclusive. Não todo, mas grande parte. Em algum momento ele vai ter que cobrir isso.
Ele vai ter que ter gestos, sim, diversos gestos, aproximar de lideranças, fazer eventos menores, mas em algum momento, o nosso presidente da República, se ele tiver qualquer esperança de minimamente cobrir ou diminuir as distâncias e os abismos desse país, ele vai ter que se expor a situações em que ele talvez vá ter que enfrentar uma vaia. Eu não sei se ele está preparado para isso, mas em algum momento essa coragem vai ter que surgir. E quanto ao Tarcísio, que eu disse que acho muito positivo, sim, ele ter ido na Marcha para Jesus, espero também que, por coerência, ele também esteja na parada do orgulho LGBT. E aí, Carla, será que veremos Tarcísio também? O Tarcísio é aquele candidato de centro-direita, né? É a aposta da direita para 2026. Será que teremos Tarcísio também procurando essa outra frente ampla? Ele precisa compactuar com essa outra frente neste momento? Eu estou tentando uma visão bem pragmática, tá? Eu não tenho julgando dúvida. se é necessário ou não. Eu não tenho dúvida e ele já tem mostrado bastante um direcionamento e clareza de objetivo, inclusive com o Bolsonaro, que soltou, ou hoje ou ontem, um vídeo nas redes sociais, o Bolsonaro no litoral norte